A pergunta que eu vou fazer para vocês hoje é algo que tem mexido muito comigo nesses últimos meses. Uma pergunta que pode ser feita não só para uma pessoa cristã, mas alguém que também se coloca numa posição de influência, autoridade ou ensino. Você é digno de ser seguido? Sua vida é digna de ser seguida, de ser colocada como um exemplo para a maioria? Mas principalmente, será que você tem vivido como um verdadeiro imitador de Cristo? Vamos discutir isso. Em Filipenses 2, do versículo 19 até o 30, Paulo nos apresenta dois homens, Timóteo e Epafrodito, ambos que ele chama de exemplos dignos de serem seguidos. E é aqui que o roteiro inteiro desse vídeo está. Se eu fosse você, eu pausava esse vídeo, dava uma lida nesses versículos agora, depois eu voltava aqui pra gente discutir. Agora vamos dar um passadão nisso tudo que a gente acabou de ler. Assim, contexto, gente, Paulo foi um antigo perseguidor de cristãos que viu o Senhor, se converteu e assim começou a pregar por todos os cantos possíveis da terra que você imaginar, se tornando um dos maiores pregadores e assim o maior exemplo para os cristãos, pelo menos os evangélicos. Mas claro que chega um momento que a perseguição acaba sendo tão grande que Paulo é preso, porque são momentos difíceis, são momentos autoritários onde o Império Romano está bem em cima dos cristãos. E o que Paulo fez enquanto estava preso? Ele não ficou lamentando pela sua prisão, ele não se rendeu à opressão dos romanos, ele escrevia cartas. E foi aqui que ele escreveu a carta para a igreja de Filipos. E sobre essas cartas, mesmo no cenário hostil que ele estava, Paulo queria enviar notícias boas, mas ao mesmo tempo pessoas que representassem Jesus e seguissem a ele fielmente. E é aí que Timóteo e Epafrodito entram. Timóteo sendo, o número 1 discípulozinho de Paulo, quase que um filho para ele. E se você ler as cartas a Timóteo, é um garoto sempre disposto a servir, alguém com o coração focado na missão, zero em si e só pelos outros. Um garoto que vivia pela missão do Senhor e pelo bem-estar das outras pessoas. Eu sou apaixonada nas cartas de Paulo a Timóteo. E logo também tem Epafrodito, um irmão que sacrificou a própria vida por amor e zelo pelo evangelho e para que ele fosse pregado. E não só pelo evangelho, pelo Paulo, mas ele ficou muito doente por se dedicar totalmente a servir e a tantas preocupações, o que é uma pena. Mas o que Paulo quis dizer citando esses dois, e o que eu quero dizer citando esses dois, é enfatizar essas características de pessoas dignas de serem seguidas, de verdadeiros cristãos. Eu reconheço, assim, gente, que eu não tô nem perto de ser como esses dois, mas por enquanto tá sendo meu lugar mostrar pra vocês o que é ser alguém digno de ser seguido. Eu posso ainda não me sentir o exemplo, mas eu tenho que mostrar pra vocês quem é esse exemplo, pra gente aprender com eles. E agora vamos lá, quais são as características de uma pessoa digna de ser seguida? Primeiro lugar, humildade. Esses meninos nunca fizeram nada pra buscar um benefício próprio, a própria glória, a própria visibilidade deles. Eles nunca fizeram nada buscando fama, conforto, dinheiro. Tudo que eles faziam era totalmente focado para aquela missão, para o bem que eles poderiam fazer para as pessoas ao redor deles. E não tem pessoa maior no reino dos céus do que aquela que serve aos outros. Antes de ser servido, nós temos que servir. E essas são as pessoas que Jesus busca, pessoas com corações servos. Uma vibe assim mais abnegação de Divergente. E a gente vê hoje em dia que as pessoas que se autoproclamam servos de Deus têm se colocado muito num pedestal e não têm demonstrado essa humildade real. O que a gente mais vê hoje em dia são cristãos que buscam sim o seu próprio conforto, a fama, a glória. Não tem nenhum problema em procurar você ter dinheiro, influência e visibilidade se você quer ter uma vida boa, mas isso não pode ser o seu foco principal enquanto servo de Deus. Porque da mesma forma que vêm as missões, para que elas possam ser cumpridas, você precisa fazer renúncias. É tudo questão de sacrifício. E é aí que vem o segundo ponto. Principalmente o sacrifício pelo próximo, até por aquelas pessoas que são difíceis de lidar, aquelas pessoas que você não gosta. Timóteo e Epafrodito realmente aprenderam com Paulo e em todos os seus anos de cristianismo, o que era realmente fazer o bem sem olhar a quem. Sobre não ter aquela bondade seletiva, aquela generosidade seletiva. Porque eles sempre colocaram a missão e o cuidado com o outro, com o próximo, acima do conforto pessoal em todos os momentos. Se manteram totalmente devotos a esse mandamento. Você pode ter certeza que a viagem missionária desses dois não era com passagem executiva de avião para o Japão, com cafezinho e quarto de hotel com ar-condicionado e serviço de quarto. Muito pelo contrário. E o último ponto, gente, esse aqui é um dos mais importantes para mim. Constância. Uma coisa que eu vejo em muitos cristãos modernos e em mim, inclusive, não tô me tirando dessa não, gente. A constância é muito difícil. Seja na sua vida com Deus, quanto estudos, academia, tudo aquilo que exige um grande esforço é muitas vezes difícil de ter uma constância real, principalmente porque a gente tem muitas distrações e a procrastinação, essa
dispersão das pessoas está cada vez maior e não é à toa. A gente tem um outro tempo, a gente tem outros acessos diferentes dos que eles tinham, mas isso não é uma desculpa para não ter constância e não ter prioridades. Eles podiam ter seus momentos de distração, podiam ter seus momentos de dificuldades, mas eles nunca deixaram de estar na presença do Senhor. E aí a minha pergunta para hoje, além de autocrítica, é: será que nós temos vivido assim? Se você for olhar a fundo, será que você tem vivido algo minimamente parecido com isso? Ou também, será que aqueles que nós seguimos e admiramos são realmente dignos de serem seguidos? O que realmente tem por trás do coração dessas pessoas que eu escuto aqui na tela? Vocês têm que se perguntar essas coisas, porque não é todo mundo que realmente é digno de ser seguido. Nem todo mundo é realmente admirável, confiável. Isso não só no meio cristão, mas em tudo. Temos que tomar cuidado com as pessoas que a gente coloca numa posição de admiração na nossa vida, quem a gente escolhe seguir. Por isso que eu falo, gente, eu também não quero me colocar nessa posição gigante de ensino. Eu só tô aqui para mostrar a minha livre interpretação da palavra de Deus e como eu aplico ela na minha vida. Eu não sou uma pessoa perfeita e eu acho que nunca vou ser, porque perfeito só teve uma pessoa, que é o Senhor. Então assim, vocês vão se decepcionar comigo em algum ponto, vão se decepcionar com outras pessoas que vocês admiram a um ponto, porque as pessoas decepcionam a gente o tempo todo, mas a gente não pode esperar muito delas, a gente não pode esperar a perfeição que vem do Senhor dessas pessoas. A gente não pode esperar algo sobre-humano de alguém que é humano, mas nós podemos saber filtrar o que a gente escuta. Porque nem todo mundo que fala em nome de Deus é um verdadeiro servo dele. E Paulo reconhecia que ser enviado por Deus não era só um talento, uma vocação, uma pessoa com boa oratória ou carisma. É sobre ter o caráter de Cristo, sobre ser uma verdadeira carta viva. Então realmente a gente tem que se perguntar essas coisas. E eu tenho me perguntado muito essa semana: que tipo de exemplo eu tenho sido? Que exemplo você tem sido? A sua vida é um reflexo de Cristo ou dos seus próprios interesses? Ou se as pessoas ao meu redor também estão enxergando Cristo em mim? Se convide a se autoanalisar, se autoavaliar, mas não com peso, com seriedade mesmo, buscando uma mudança, buscando melhorar, não se colocar para baixo. Então hoje eu te convido a orar e pedir ao Senhor para moldar o seu coração como o de Timóteo e Epafrodito. Um coração humilde, sacrificial, constante. E que se você for admirar alguém, olhe para o caráter dela e não para o talento. Que mais uma carta de Paulo falando de Timóteo: pois não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, porque todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Deixa isso aqui afundar. Enfim, gente, obrigada por me ouvirem até o final. Se você ficou até aqui, se essa palavra falou com você, compartilha, curte esse vídeo, manda para um amigo que você acha que tá precisando. Enfim, gente, chegamos a mais um final do vídeo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que nos confronta e nos transforma a cada dia. Nós não queremos apenas falar sobre Jesus, queremos ser como Jesus. Molda o nosso coração para que sejamos humildes como Timóteo, zelosos como Epafrodito e fiéis como Paulo. Que a nossa vida seja digna de ser seguida, não para a nossa glória, mas para que o seu nome seja exaltado. Nos ensine a amar, servir e ser constantes, mesmo nas dificuldades. Que a nossa vida seja um verdadeiro reflexo do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.